Bem-vindo ao canal Voz Divina, mais uma vez. Eu sou o pastor Hortêncio Baera e já estamos a transmitir o programa My Testimony, o programa que sempre traz histórias de homens e mulheres de Deus. E hoje estou muito feliz porque temos a primeira mulher aparecendo no programa e é a pastora Kétia Mulaja, da Igreja Comunhão Cristã do Monte Sião. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, pastor Baera. Gostaria de pedir à pastora para se introduzir de uma forma mais especial, falar às pessoas quem é antes de fazer a oração. Bem, eu chamo-me Kétia Mulaja, mas o nome em si vem Tindibo Mulaja Kétia. Quando muitos me chamam Kétia Mulaja, eu prefiro assim porque é mais simples. Tindibo é muito pesado, as pessoas complicam um pouco. Então, o mais simples é Tindibo Mulaja. O mais simples, aliás, seria Kétia Mulaja. Mulaja é meu apelido, o nome do meu pai. Eu sou pastora da igreja Monte Sião, como disseste. Eu sou congolesa, mas já estou aqui há bastante tempo. E além de ser pastora, eu sou optometrista, formei-me na Unilúrio nessa área de optometria. Isso. Que bom. Então, antes de entrarmos em detalhes sobre a sua vida, seu testemunho cristão, nós queremos pedir à pastora para fazer uma oração. Pode direcionar às mulheres, às servas de Deus, ou pode orar para os homens também, aquilo que está no seu coração. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gratos somos por este dia de hoje, em que o Senhor nos traz neste lugar para este programa, porque o Senhor quer que partilhemos o nosso testemunho para poder edificar vidas de quem poderá nos assistir. Pai, quero entregar este programa nas Tuas mãos. A minha oração é que este testemunho que hoje darei seja uma edificação para quem poder ouvir, que possa fortalecer a fé de alguém, encorajar alguém, uma mulher, um homem no seu ministério, no seu trabalho, para que possa seguir em frente, continuando a confiar em Ti, Senhor. Tudo deixo nas Tuas santas e divinas mãos e agradeço por este programa que será uma bênção para a sua igreja e para o seu povo. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, eu dizia que és a primeira mulher a aparecer no programa. Sim. E eu quero mais uma vez parabenizar e agradecer também. Obrigada. E creio que a porta já está aberta e as outras irmãs e pastoras também irão participar, passar aqui no programa My Testimony. É verdade, agradeço muito pelo convite. Na verdade, o convite já chegou, houve uma situação, ora era eu que estava ocupada, ora aqui surgiu isso, aquilo, mas Deus quis que fosse no dia de hoje que acontecesse. Então, muito obrigada. E continuo, queremos mais mulheres, porque há muitas mulheres lá fora que têm algo para dizer, para encorajar as outras mulheres também. Então, encorajo-te a continuar com esse programa, com outras mulheres. Na verdade, quando nós falamos de servos de Deus, estamos a falar das mulheres também, claro, dos homens. Claro. Então, claro. Agora quero fazer a minha primeira pergunta, que eu gostaria de perguntar dessa forma. O que levou a crer na pessoa de Jesus Cristo? Na verdade, eu nasci numa família já cristã, mas os meus pais e a família toda éramos cristãos católicos. Então, eu já nasci na fé, conhecendo Jesus, conhecendo Deus, né? Aquilo tudo que a Igreja Católica ensina. Sim, sim. Então, foi porque os meus pais, logo ao nascer, já estavam num ambiente cristão, desde a minha infância. Por isso, acho que Deus quis assim, foi mais fácil para mim, porque já nasci numa família com um ambiente já preparado
apesar de ser católico, mas já era um ambiente cristão. Mas o processo da conversão, porque há pessoas que dizem que eu tive um sonho, eu tive uma visitação angélica, ou eu sofri um acidente, quase morri, então pensei desde aquele dia, quero Deus. O que aconteceu na sua vida para se entregar a Deus? Para mim não foi desta maneira. Foi assim, como eu disse que era uma igreja, era crente da igreja católica, e a minha família, porque pelo menos na cidade onde cresci, sim, não havia muitos muçulmanos. Okay. Quem era muçulmano era a pessoa que vinha de fora do país. Eram poucas nesse tempo. Poucas pessoas. Eu não conhecia assim coisas de muçulmano, ouvia falar. Sim. Então, cresci num ambiente cristão católico e fui crescendo e era muito comprometida mesmo com a igreja, muito entregue com a igreja católica. Eu me lembro que fui batizada quando era ainda bebê, nem me lembro, mas sei que fui batizada lá. Okay. A primeira comunhão eu tinha acho que 8 anos. Sim. E cheguei de crismar lá. Então aqueles sacramentos todos eu pelo menos eu já tinha chegado até esse ponto. Só que acontece que eu com 13 anos de idade, lá na minha casa vivíamos com um primo nosso, da família do lado do meu pai. Esse primo era mais velho que eu, ele converteu-se antes, né? Para uma igreja pentecostal, muito lá há mais igreja pentecostal, né? Evangélica, mas muito mais a inclinação é do lado pentecostal. E com a conversão dele, ele mudou, houve mudança nele, mas eu na altura tinha 13 anos, era muito nova, não entendia muito bem isso. Mas pronto, um dia ele me levou para a igreja dele. Sim. E dizer que quando eu estava na igreja católica, eu estava naquele grupo chama de Legião de Maria. Sim, aquele grupo muito mais devoto a Maria. Eu estava lá bem forte, bem ativa. E até eu me lembro que eu dizia para uma tia minha, porque ela também era católica, nas conversas que ela dizia, falávamos, tia, mesmo todo mundo abandonar a igreja católica, você e eu ficaremos com o Papa, vamos apoiar. Eu dizia isso, eu me lembro que eu já disse isso. Okay. Pronto, e uma vez me levou na igreja dele, esse meu primo, e lá, depois do culto, me apresentou para os pastores. Deus, como tem um plano, sim, você não escapa, você não foge dos planos de Deus. Chegou o dia, chegou. Chegou o dia, chegou. Eu fui, depois do culto, oramos e acabei entregando minha vida a Cristo lá. Okay. E oraram por mim, me deram alguns conselhos e saindo da igreja, voltamos para casa. Eu continuei na igreja católica, okay, mas já tinha recebido a salvação. Dei a minha vida a Jesus, recebi Ele como Senhor e Salvador nesse dia. Tinha 13 anos na altura. Então, mas continuei na igreja católica, porque naquele tempo meu pai, minha mãe, todo mundo era católico. Então, ele era o único que saiu. Sim, sim. E não se aceitava tão bem assim, porque você sabe como é que é pentecostal, evangélico, não faz isto, não faz aquilo, já não segue, não adere a isto, aquilo, pronto. Sim. Então, eu continuei na igreja católica. Só que no mesmo ano, meu pai faleceu. Okay. Continuamos com minha mãe na igreja católica, com a minha família toda. Só que depois de 1 ou 2 anos, minha mãe foi convidada para um ministério que chama Ministério da Luta Espiritual, né? Okay. Mais ou menos isso. Sim, sim. E lá é uma coisa daquele pentecostal mesmo, aquela coisa, Espírito Santo e jejum, e fogo mesmo, jejum, oração, aquelas coisas. E acabamos seguindo a nossa mãe. Pouco tempo depois, depois de ouvir os ensinamentos lá, ninguém me disse para sair da igreja católica, não. Lá não pregaram para tem que sair, não. Yeah. Eu mesma, começaram a surgir perguntas em mim. Isto, aquilo, não vamos criar polêmica aqui, mas surgiram perguntas.
E eu comecei a ver que é verdade mesmo. Alguma Lá, coisa está a alguma faltar. coisa não está bem, não está a encaixar aquilo que estou a ouvir. E agora que dá para ler, entender um pouquinho, né? Porque, sabe, Sim. do outro lado lá, nós não líamos a Bíblia para entender. Sim, sim. Mas a gente lia como um livro só. Exato. As histórias, pessoalmente, eu lia muito a Bíblia, desde criança. Porque gostava das histórias. Mas não chegava de ter aquele... Não precisava entender o que, entendimento. só gostava das histórias que se contava lá. Então, essas perguntas continuaram-me no meu coração. Foi muito tempo com as perguntas que não encontrava a resposta do outro lado lá, encontrava aqui. E foi assim que acabei saindo, fiquei muito mais lá, nesse ministério. Ok. Lá comecei a aprender mais, a entender mais da palavra, a orar, comecei a aprender a orar de verdade lá, Ok. né? A oração e tudo. Então continuei assim. Aquilo não era a igreja, era apenas um ministério. Cada um que estava lá tinha a sua igreja. Mas domingo à tarde havia encontro. Não importava se era católico, todo mundo ia. Ok. Depois continuei lá e mais à frente, alguns anos atrás, que passei a ter uma igreja lá. Era uma igreja evangélica. Sim. E lá eu fiquei. Até que vim para aqui, eu já era crente. Cheguei aqui já crente. Então foi assim que aconteceu minha salvação. Não foi através de um sonho, mas foi mesmo um processo que parecia Sim, sim. normal na vida de cada dia. Ir à igreja com o primo, falar com o pastor, repetir aquela oração, mas foi naquele momento que a coisa começou. Então percebi que o esclarecimento foi acontecendo assim durante Sim, o foi tempo, né? com o tempo que a coisa começou a ficar mais clara, comecei Sim, a entender certas coisas, comecei mesmo a ver a verdade das coisas como elas são. E muitas vezes nas igrejas pentecostais ou evangélicas, nós temos ouvido o termo libertação. Libertação. Então, libertação. diria que na sua vida chegou um momento que percebeu que precisa de uma Sim. certa libertação. Porque E até como que foi? naquele ministério lá, a ideia era mesmo essa. Ok. Libertar as pessoas. Ok. Porque nós somos africanos, temos muita coisa, aquela coisa nossas negativa, aquilo que herdamos. Então, naquele ministério, a intenção mesmo era de libertar as pessoas, ensinar a verdade. E as pessoas, como diz a palavra de Deus, conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Sim. Depois de conhecer a verdade, como é que funcionava aquele mundo das trevas, como é que operava nas famílias, era para começar a, como dizer, cortar, Sim. separar-se, libertar-se. Então, passei por esse processo, mas a libertação é um processo, não é daqui para aqui, é um processo que pode levar muito tempo. Isso Deus é que está operando aos poucos. Agora, entrando num sendo mais pessoal, talvez se sentir à vontade. Há pessoas que dizem que estou na igreja há bom tempo, mas sinto que preciso de uma libertação na área X. Ou pode ser na minha mente, ou nos fatos que eu fiz na vida. Então, no seu caso, qual é a área, ou sentou um dia e pensou que eu preciso de libertação neste sentido? E qual era essa área que até você hoje, precisou de libertação de e Deus? até hoje estou, como eu disse, é um processo. Sim. É na área da família. Ok. Nasci, como disse, numa família cristã, católica. Sim. Mas os meus avós, muito mais, o meu avô era a pessoa que frequentou muito curandeiros, porque quando havia um problema ele procurava a solução lá. Ok. Ia para lá para saber porquê, como que aconteceu, procurar soluções, né? Matar alguém, querer saber Quem matou. E até quando meu pai faleceu, foi o mesmo processo, ele procurou saber quem matou meu filho. Então, e hoje nós já sabemos que quando abrimos uma porta, indo visitar curandeiro, essas coisas todas, é uma porta que abrimos que aquilo vai até as gerações que vêm depois de nós. Sim. Agora, meu avô andou muito lá. Eu, pessoalmente, nunca andei no curandeiro. Ok. Porque os meus pais, pelo menos eles não foram. Quem foi muito é a geração do meu avô e mais para lá. Sim. E a minha mãe, graças a Deus, ela foi me contando
muita coisa do lado dela Sim. e do lado do meu pai. Aqueles pactos, aquelas alianças, muita coisa mesmo que Sim. ela me contava, eu ainda era criança, não entendia. Era conversa. Mas depois, quando comecei a entender as coisas, já um pouco mais grande, eu acredito que foi Deus que quis que ela me contasse aquelas coisas. Chegou um tempo da minha vida em que Deus começou a me lembrar aquelas conversas, porque conversamos, eu era muito nova, antes da salvação, e às vezes outras conversas foi depois. Sim. Mas Deus começou a me fazer lembrar daquelas coisas e comecei a ligar os pontos. Afinal, o que acontece na minha vida ou na minha família, a origem é aquilo e aquilo lá. Então, foi mesmo na área da minha família que estou a precisar, que estamos a precisar de libertação. Uma e outra coisa Deus já operou, mas como eu disse, Sim. Deus é um Deus de processo. Sim, sim. Quanto mais caminhamos com Ele, aprendemos com Ele, Ele vai nos libertando, descobrimos a verdade e Ele vai libertando. É um processo mesmo. Uau. E se alguém te perguntasse assim, por que você crê em Jesus? É uma frase, o que diria? Ou talvez em duas frases, talvez uma frase seja curta, né? O que diria como resposta? Se alguém diz, por que você insiste em ser cristão? Por que você acredita tanto neste Jesus? Por que você insiste até agora em crer nele? Eu diria porque ouvi falar dele, mas não parou, eu vivi. Uau. Por isso insisto em ser cristão, porque ele é uma realidade, como há uma canção que diz Cristo é realidade. Sim, não é um conto de fadas, apenas, não é um mito, não é uma história. Ele é real. Deus, Jesus, o Espírito Santo, Deus é real. Eu já vi a Ele, a manifestação, a Ele a operar, já vi. Por isso, não abro mão da minha vida cristã, porque vi esse Jesus, vi esse Deus a operar na minha vida. Agora, nós sabemos que, sendo crente ou sendo filhos de Deus, não é mar de rosas. Normalmente temos muitas dificuldades e muitas lutas que nos enfrentamos na caminhada com Deus. Em algum momento somos tentados a voltar atrás, voltar para o Egito, voltar para a discoteca, voltar lá no vovô. Será que na sua vida já chegou a pensar em desistir da sua fé? Não. Chegar ao ponto de querer desistir da minha fé, nunca cheguei a esse ponto. Cheguei em ponto em que apenas questionei, mas Deus, por que está a demorar? Por quê? Porque, mas dizer que vou desistir, voltar para lá? Não. Eu prefiro estar lá. Uau. Falhar, posso falhar. Sim. Posso cair, posso até chegar a pecar, posso. Mas dizer que eu desisto, ainda não cheguei a esse ponto. Nem quero chegar a esse ponto. Uau. Porque o Deus, do jeito que eu lhe conheço, não dá a desistir. Eu vou insistir ainda. Ele é Deus de processo. Quem quer coisas instantâneas, facilmente pode desistir. Porque Deus nem sempre responde daqui para aqui, na hora que você quer, do jeito que você quer, né? Sim. Ele faz as coisas dele, no tempo dele, da maneira dele, né? E nem sempre nós gostamos. Sim. Nós queremos, pai, eu agora quero isto, quero aquilo, mas não é o tempo bom para aquela coisa. Sim. Ele não disse não. Só puxa um pouco tempo, porque o processo tem que acontecer. Tem que aprender uma e outra coisa pelo caminho. Até quando chegar aquela bênção, você está preparado para guardar, conservar, não perder aquilo, porque já foi preparado para tal. Deus, como disse, todas as coisas cooperam para o bem. Então, com esta passagem, é coisa positiva que acontece, é coisa negativa que acontece. Eu aprendi a olhar para o lado bom. Tudo coopera para o bem. É verdade que naquele momento que está acontecendo coisa negativa, você zanga com Deus, você pergunta, você fica em todo o teu estado, mas no fim, isso tudo porque você não entende. Sim. Mas Deus que vê o teu amanhã, ainda hoje, Ele sabe por quê. E depois de algum tempo você acaba entendendo que afinal Ele não fez naquele tempo porque precisava primeiro, e você entende mais tarde. Então, sim. Depois de passar por coisas assim, eu digo, não dá a desistir.
ainda dá para bater na mesma tecla. Fé, 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 confiança em Deus, porque no tempo dele, como diz, na plenitude do tempo, a coisa vai acontecer. Agora eu gostaria de perguntar especificamente sobre a chamada, né? O serviço a Deus. Dizer que é muita coragem, né? Hoje em dia, na nossa geração, ter uma pastora é um desafio. Eu tenho perguntado aos homens aqui, muitas vezes contam também desafios que têm como pastores. E primeiro eu quero saber como foi o processo de chegar até ser pastor. Foi assim. Tudo começou naquela mesma idade de 13 anos ainda, porque depois de receber a Cristo, quando meu primo me levou, eu me lembro, no mesmo ano, poucos meses depois, poucos mesmo, faleceu meu pai. Então, enquanto estávamos lá durante aquele tempo com a família, veio mais outro primo, ainda do lado do meu pai, que também já era cristão. Ele sempre lhe conhecemos como um cristão pentecostal, evangélico, há muito tempo. Sim. E ele veio falar comigo. A mensagem que ele me trouxe, acho que, se eu me lembro bem, nem foi ele que recebeu. Recebeu, acho que da igreja dele, do pastor dele, que nem conheço, nunca encontrei, não nos conhecíamos. E ele me disse uma coisa, ele disse que Deus já te escolheu para servir a Ele. Porque através de você vai alcançar a família, através de você, Ele vai usar a você para o resto da família. Sim. Agora, na hora que ele me falava essas coisas todas, falou muita coisa. Eu estava chorando meu pai. E nem entendia ainda bem as coisas. Eu só dizia assim, ok. Só para não irritar, não cortar a conversa, por respeito, porque era mais velho. Eu aceitei aquilo. Não entendia como que ia ser. Eu estava ainda com a dor do meu pai. Nem uma semana tinha passado. Alguém que vem me dizer, Deus me chamou e essas coisas para servir. Não entendia e não liguei muito, como dizem, não liguei muito. Sim. Mas foi dito, aquilo ficou em mim, mas muito longe. E os anos passaram, quando comecei a conhecer aquele ministério, aquela igreja, não aconteceu naquele momento, mas quando comecei a participar naquela igreja, era ativa nos jovens, né? Um pouco comecei já, mas não era nada de pastoral, não tinha nada de pastoral, era um pouco de protocolo, um pouco de coisas simples, servir assim, mas não, era muito longe daquilo que é do altar, do pastor, não estava lá. Até que cheguei aqui, alguns anos passaram aqui, até quando conheci o pastor Benedito, a igreja lá. A igreja Monte Sião, onde estou. Sim. Também lá, quando fui, foi Deus mesmo orquestrando as coisas, começando a encaixar a coisa, né, para acontecer o que era o plano dele. Não tinha no coração de ser pastor? Já tinha esquecido, não tinha isso, tinha esquecido aquela coisa. Então, quando chego na igreja, conheci o pastor, comecei a andar lá, eu disse, pronto, vou ficar aqui. E lá havia necessidade de intérprete. E eu falava inglês, falava swahili, já tinha aprendido português, já estava já a um bom nível. Sim. E o pastor quis me meter nessas coisas de interpretar. Ajudar. No início eu estava com medo, nunca tinha falado dentro das pessoas, né? Sim. Todos os olhos a te olhar, você interpretar. Eu dizia, nada, isso aí. Não. Mas ele insistia tanto, que pronto, vamos lá, vou ajudar a interpretar, só pronto, vamos. Comecei, até no início, eu falava a voz, em vez de sair, voltava para dentro. Só de ver tantos olhos a me olhar, medo, não tinha confiança. E depois falar uma língua, pronto, ficar um pouco baralhada, né? Mas Deus é bom. E vou aproveitar e contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu vim, o inglês que eu aprendi, aquele inglês da escola secundária. Não era assim. O bom é que eu não diria que foi porque o professor foi bom. Tive bom professor, mas eu também, né? Além de professor bom, eu gostava do inglês. Mas tudo isso eu fui ver que foi o propósito de Deus. Não era eu gostar em inglês, não era
Porque eu gostava do inglês porque meu pai falava muitas línguas também. Então eu lhe ouvia falar pelo telefone inglês e disse, um dia eu também vou falar inglês, como meu pai. Então ele foi minha fonte de inspiração. Gostar de inglês, eu até lembro-me que andava com um dicionário de francês e inglês. Qualquer que era livro de inglês, eu estava a ler dicionário, porque queria tanto aprender a língua. E aprendi muito mais do que os meus colegas com quem estudei. Eu aprendi muito bem porque sei agora que foi o plano de Deus, o propósito de Deus. Sim. Então, como falava já inglês, lá falamos francês. O francês já aprendi porque desde criança falamos francês na escola, é a nossa língua oficial. E o Swahili também falamos porque vivi numa parte de Congo onde se fala Swahili. Pronto, só que o meu Swahili e o Swahili do pastor Era diferente. Dele era muito profundo, muito pesado para mim, enquanto que o meu Swahili não era o próprio Swahili, era um Swahili já misturado com muitas línguas locais lá. Tinha francês dentro, tinha outras línguas, então... Perdão. Era um pouco assim... Sim. Mas pronto, fomos. Eu vou te dizer uma coisa. Deus, quando te quer numa coisa, Ele te capacita para tal. E no altar, muitas vezes, é lá ao traduzir que eu aprendi as línguas melhor. O próprio português, o próprio Swahili, o próprio inglês. Aprendi melhor estando lá. Porque eu entendi como é que Deus fazia isso. O pastor falava, eu interpretava. E chegava tempo que ele pronunciava uma palavra nova para mim. Ou em inglês, ou em Swahili. Eu não sabia o que era. Mas porque Deus queria que o povo recebesse a mensagem, na hora me vinha a interpretação, a palavra ficava em mim, já no meu dicionário, mais uma palavra. Na hora, lá no altar, fui aperfeiçoando as línguas no altar. Foi no altar que aperfeiçoei o português, inglês, Swahili. Até que agora, quando volto para a minha terra, já não consigo falar aquele Swahili nosso. Sim. A tendência de falar esse Swahili que eu aprendi. Agora, quando falo, ele diz, agora já está falando outro Swahili. E eles gostam de me ver falar, de me ouvir. Fala naquele Swahili que queremos. Aquele Swahili de Moçambique. Sim, mas eu ainda falo o nosso Swahili, só que é muito pesado depois de descobrir o verdadeiro Swahili. Sim. Descobrir que este aqui nem é Swahili, é outra coisa, mas pronto, consigo falar com eles. Então, foi assim que comecei, foi através da interpretação que Deus me encaminhou naquilo que era já o plano dele. Sim. Então continuei a interpretar e o pastor Benedito foi ver que em mim eu não tinha lhe falado nada. Aquele sonho eu já nem me lembrava há muitos anos, não me lembrava aquilo, nem era sonho, aliás, aquele que meu primo me contou, não me lembrava, estava longe de mim. Então, ele foi ver que aqui, esta pessoa, essa minha filha aqui, tem algo de pastoral dentro, tem um potencial. Foi me encaixando lá aos poucos, até hoje. Já sou pastora, trabalho com ele, com outros pastores. Até que essa coisa de interpretar, quando estava na igreja lá, havia um irmão que interpretava francês, ele falava inglês, né? Mas o homem falava, eu dizia... Falava melhor do que você. Eu, na altura, estava na escola secundária, estava ainda a aprender, estava naquela loucura de querer aprender. Eu gostava de ir no culto em que ele interpretava. Ela falar. Ele falava, eu dizia, meu Deus, como é que ele consegue mesmo interpretar? Não só falar inglês, para mim interpretar era uma coisa do outro mundo. Como é que a pessoa consegue interpretar? Esse a falar uma língua e logo na hora ele já está a falar... Então, eu fiquei encantada com aquilo. Havia outro que falava Swahili, ele falava inglês. Eu disse que um dia vou chegar lá. Um dia também eu vou chegar lá. Era um desejo mesmo. E Deus, como é um Deus que atende, que concede o desejo, começou por aí mesmo. Na interpretação, até ele ir cumprir aquela palavra que tinha me dito enquanto tinha apenas 13 anos. Muito foi interessante. Assim. Foi aperfeiçoando enquanto já estava a servir a Deus. Já lá, no altar. Essa palavra me tocou muito, porque há pessoas que dizem, eu não posso servir a Deus, porque preciso estar bem preparada. Até não que... posso servir a Deus porque ainda não me sinto que estou naquele nível de servir. Mas aqui estava a contar que
Deus foi lhe Deus foi melhorando. talvez, na área das línguas, Deus foi lá no altar mesmo, aos poucos, porque eu não aprendi português na escola. Uau. Eu não estudei aqui, escola secundária, primária, não estudei aqui. Não aprendi português Sim. com livros Sim. na escola, não. Foi mesmo Eu até no início, quando quis aprender, pegava livros. Quando pegava um livro, era aquele português que pesado, me complicava, eu deitava livro, disse que eu vou aprender com o vizinho na rua. Ok. É assim que comecei a aprender português. E daí fui aperfeiçoando. Hoje é que posso pegar um livro de português e perceber o que está lá. Na altura não percebia nada. Mas tudo isso eu entendo que foi Deus mesmo que foi me capacitando. Uma coisa que eu aprendi é que, às vezes, nem sempre Deus chama quem já é capacitado. Ok. Se você está já preparado, já fez teologia, é bom. É bom, mas é... Sim, vai ajudar, mas nem sempre Deus vai escolher aquele que já fez aquilo. Eu nunca fiz assim uma escola teológica assim, não. Sim. Mas fiz uma e outra pequena formação aqui assim, mas aquilo tudo foi Deus mesmo te capacitando Deus para aquilo que Ele quer. Sim. Ok. Deus chama você do jeito que é. Uau. Chama Moisés, diz que eu não sei falar, diz que você mesmo que não sabe falar, vamos, tenho missão para ti. Uau. O outro, acho que era Jeremias, eu sou pequeno, Deus que você mesmo jovem, pequeno, é você que eu quero. Uau. É assim que Deus opera. Capacita aqueles que Ele chama Uau. para servir. E basta se entregar, ser disponível. Ele usa o vaso que está disponível e vai te usando assim mesmo, te aperfeiçoando aos poucos. E eu fiquei muito feliz. Espero que as pessoas que estão a assistir também ficam com inspiração. Saber verdade. que não precisa esperar até ser Não. santo demais Não, para servir isso a está Deus. disponível. Agora, antes de ouvirmos o seu maior testemunho, nós gostaríamos de ouvir aquilo que são desafios de uma pastora da nossa geração que Olha. tem enfrentado. Os desafios são vários. Um deles é as pessoas ainda... Existe aquela doutrina que diz que mulher Não pode ser pastora. não pode ser pastora, cala a boca, né? Quando lê aquela passagem da Bíblia, traduzem literalmente, Sim. sem entender qual era o contexto, o que acontecia mesmo para o apóstolo dizer que mulher não fala. Pronto. É de difícil aceitação. Ok. Ser mulher, ser pastora, é um pouco difícil as pessoas aceitarem-te. Sim. Quem aceita é aquele que sabe das coisas de Deus, que já entende que Deus usa qualquer um. É aquele que entende mesmo por que Cristo veio. Uau. Desde os tempos antigos, a mulher nunca tinha um valor assim, não falava, não era só para ser vista, não para ser ouvida. Sim. E ela não tinha assim um valor, mas quando Cristo veio, a coisa mudou, restaurou, deu mais valor à mulher, porque o próprio Cristo no seu ministério tinha muitas mulheres, mas como era a cultura de a mulher ser lá, não aparecem muitas mulheres, não se fala muito assim, que Cristo tinha mulher no seu ministério, mas tinha. E mesmo depois de Cristo havia outras, que a Bíblia fala, que eram usadas por Deus. Deus quer um vaso disponível, que vai... Seja homem, Seja homem, seja mulher, criança, adulto, isso até que não é tão importante assim. A disponibilidade que você apresenta para ele, para te usar. Porque ele diz que eu procuro um homem. Sim. Agora, se você for achado, ele te usa. Então um desafio é a aceitação, que é muito pouca. Sim. E outros desafios, às vezes, não são apenas as pessoas fora que não te aceitam. Uau. Até dentro de casa. Parar E aí dentro à frente de casa, e ensinar sim, os homens. ensinar os homens, alguns da igreja, alguns na família. Não é, vamos deixar a igreja, vão te engolir, porque pronto, nessa igreja tem uma mulher que é pastora, vão te aceitar. Se querem estar lá, Deus lhes quer lá, vão aceitando com o tempo, mas na tua própria família pode também ser um desafio. Eu já passei pelo desafio em que o meu marido dizia: você é pastora lá. Não. Aqui em casa eu é que mando. Pronto, é verdade que em casa ele é o homem, mas
Fora disso, ele não aceitava bem. Era pastora. Não aceitava muito Eles, bem. né, quer dizer. Sim. Sim. Não que eu me impunha a ele como pastora dele, não podia também me impor, mas aquilo não sentava muito bem nele. Okay. Então, esse desafio pode ser dentro da sua própria casa. E na minha família também, mesmo antes de ser pastora, quando me converti, comecei a ser uma pessoa assim, rígida com as coisas de Deus, não mais aquelas coisas, não aceitavam bem. Okay. Mas hoje, pelo menos na minha família, todos me chamam de pastora. Já aceitaram. Até, pastora, ora lá por nós aqui, assunto isto, aquilo, aquilo. Até aquele meu tio que era muito, aceitou. Uau. Então, o desafio pode ser dentro da família, dentro da igreja e a própria dentro da igreja, a sociedade toda. Você pode encontrar desafio, você como sendo uma pastora, acontece. O que faz permanecer convicto que eu tenho essa chamada? E o que faz conseguir enfrentar essas barreiras todas? Sabe, foi em 2015, tivemos uma conferência de casais pastorais em Quênia. E depois de se ensinar, o bispo disse, anotem as perguntas, as dúvidas. E eu anotei, o que é que eu faço? Eu sou uma pastora, mas o meu marido não me aceita, não se conforma assim. Com esse... E ele apenas disse, não se preocupe com isso. Seja você, seja esposa, seja pastora, como deve ser. Que o resto Deus vai resolver. Não importa quem te aceita, quem não te aceita. O importante, faça a missão que Deus te deu. Cumpra. Faça o trabalho que Deus confiou a você. Ele vai resolver com os outros. Não é contigo. Então, o que me faz mesmo continuar a ter fé, a ficar firme, é que eu sei que Deus me chamou. Isso eu sei. Uau. Porque desde aquele tempo lá, eu fui ver como é que Deus foi encaixando. Aquela palavra que me foi dita se cumpriu. Agora, por que eu vou duvidar? Deus sabia que eu era mulher. Na minha família há homens, tenho irmãos. Sim. Se quisesse apenas um homem, logo escolheria meu irmão mais velho, mais novo, sei lá, mas veio a mim, que era mulher, e ele sabia. E o que me foi dito lá, enquanto criança, sem entender o que hoje se cumpriu. Por que duvidar? Por que mesmo? Isso edificou mais a minha fé, que Deus me chamou e aqui estou. Então está com uma certeza. Nós agora queremos Tenho fechar certeza. o programa e talvez passando aquilo que eu sou o maior testemunho, palavras para deixar para as pessoas aquilo que Deus já fez na sua vida, que não gostaria de sair sem falar para as pessoas aqui que estão assistindo o programa da nossa pastora Kétia. Há muita coisa que Deus fez na minha vida. Desde a minha infância, eu não vou falar coisas assim de agora, porque, pronto, deixa-me voltar um pouco para trás. São 3 vezes que o Senhor me livrou de situações perigosas. Quando tinha 7 anos, e outra vez tinha, acho que 15, 16, e outra vez 17 anos, em que, na primeira vez, eu tinha 7 anos, era aquele tempo que preparava para a primeira comunhão, foi num domingo, choveu muito lá. E eu dizia, minha mãe disse, hoje choveu muito, não vai à igreja, porque tínhamos culto de criança, depois tínhamos aqueles ensinamentos. E o professor lá disse que quem faltar, acabou. Sabe que para ter primeira comunhão são 3 anos, pelo menos eu estudei 3 anos para... Então eu disse, perder só porque faltei um dia? Não vou faltar, vou. Muita chuva. Saí de casa, pus chinelo novo que me compraram. E pelo caminho havia uma certa... da minha casa para a igreja tinha que passar por uma ponte que nem aqui, né? Sim. Tinha um rio, só que a ponte estava cheia. Passei a ponte, o caminho que sempre seguia estava cheio de água. A água chegava até aqui. Eu ia a pé. Eu disse, vou desviar para outro caminho. Ao andar, seguia a estrada principal. E de repente, água, tudo. Um chinelo meu saiu do pé. Foi com água. Foi levado pelas águas. Eu disse, meu chinelo novo, eu não deixo. Vou atrás do meu chinelo, sabe, 7 anos. Eu a querer seguir o meu chinelo, caí numa vala. Epa. Aquela vala vinha
de lá, era ao longo da estrada principal, e ela ia direto para aquele rio. E o rio tinha pedras, quem caísse naquele rio, ninguém vinha atrás. Te deixavam, porque o rio te levava até lá onde ele vai, fica um pouco calmo aí, tu encontra um corpo. E eu caí lá. Deus, como é aquele que onde te quer, não deixa ninguém te tirar a vida antes do tempo. Uau. Eu segurei, havia capim. Não sei como é que foi, quando caí lá, eu não sabia nadar, nem sei nadar. Peguei aquilo ali. Capim facilmente, é aquele que se arranca, um pouco de força arranca. Mas o capim me segurou com a pressão da água. A água vinha de cima, eu estava um pouco numa inclinação, vinha com muita pressão. A água não me levou porque o capim não se arrancou. O capim virou anjo. Ficou firme mesmo, bem enraizado na hora. Sim. Agora, lá onde estava a acontecer a coisa, no quintal, tinha uma casa lá. E naquela casa estava cheia de água. Sim. Estavam a tirar água com balde, porque foi uma chuva mesmo. O homem que estava lá me viu, deixou a casa dele, correu para mim onde estava, me segurou, me tirou. Uau. E eu ainda preocupada com o meu chinelo. Eu disse, meu chinelo. Ele disse, deixa lá chinelo. Graças a Deus conseguiu me tirar. O chinelo não se perdeu, recuperei os dois. E eu saí de lá tremendo. Deus me salvou da morte aqui. Nem pensei nisso, só estava com medo, só porque até ia morrer. Nem pensei em Deus que me salvou, porque 7 anos nem estava lá para Deus. Pronto, nem fui mais à igreja, voltei para casa, não contei nada. Só que quando aconteceu, passava lá o nosso motorista, que me viu. Sim. Como ele estava a trabalhar, não parou, pronto. Foi contar minha mãe, quando eu contei, mas não aconteceu nada. A segunda vez, eu quando jogava basquete ainda. Lá no terreno de basquete, tínhamos que passar pelo campo de futebol. Sim. Para chegar lá. E naquele dia não estava a se jogar, só havia criancinhas assim a jogar, né, o futebol entre elas. E eu com os meus amigos com quem jogava, começamos a passar pelo terreno, pelo campo de futebol. Sim. E de repente eu ouço uma voz, olha para trás. E na hora ouvi a voz, obedeci e olhei para trás. Quando olho para trás, vinha uma bola com uma velocidade e logo inclinei. Baixei a cabeça e a bola passou. A bola ia me atingir aqui na nuca. Não era a voz do homem, não? Não era a voz do homem, porque os meus colegas, todo mundo olhava para frente. E quem estava a jogar lá não eram jogadores, eram crianças. Sim, sim. Então a voz me diz, olha, eu quando logo obedeci sem saber, era uma coisa aqui para aqui. Sim. Quando passa a bola, que eu entendi que essa bola, se me atingisse aqui, seria outra história. Sim, sim. Epa, aquilo também não me sentou bem para dizer que foi Deus. Pronto, deixei passar, continuamos, jogamos, fomos para casa. Algum tempo, acho que 1 ano, 2 depois, ia naquele ministério lá, no culto. Sim. Cheguei na paragem de chapa, estava cheio. Não havia chapa assim. Ela tinha que se empurrar. De repente, vem um chapa, logo para na minha frente. Uma voz me diz, não pode subir nesse chapa. Sim. Também obedeci, afastei, pessoas vieram se empurrando, subiram. O chapa foi. Depois fiquei, mas que burra eu. Chapa logo parou na minha frente vazio. Era só entrar, sentar. Esta hora aqui já estaria mais à frente. Sim. Mas pronto, fiquei a me culpar por não ter subido. Esqueci que há uma voz que me falou e logo eu também obedeci. Sim. Veio outro chapa, nos empurramos, consegui lugar, sentei. Seguimos. Lá à frente encontramos o carro acidentado. Aí é que me lembro, há uma voz que falou. Me livrou da morte. Que me livrou. Porque então, desta vez, já entendia um pouco. Né? E que eu fui ver, aqui foi Deus que me livrou. Então, são coisas que eu me lembro e digo, Deus está comigo. Deus tinha plano para mim. Acho que o inimigo não queria, porque estava a ver alguma coisa vindo lá, um perigo para ele. Sim. E não queria me lembrar, mas Deus, porque tem um plano para mim, não permitiu isso. Isso até hoje sempre agradeço. Na altura eu não entendia muito bem, mas hoje, quando me lembro, eu digo obrigado, Senhor, porque o que eu sou hoje é porque o Senhor lá ontem me protegeu, porque teria morrido com aquelas águas, aquela bola me alcançar aqui na nuca seria problemas, e aquele acidente talvez também seria a minha partida desse mundo, mas o Senhor me conserva até hoje alguma coisa de bom que o Senhor tem para fazer comigo.
Uau. Então, essa é uma das coisas que me fortalece. Agora, há uma passagem bíblica que, quando estou embaixo mesmo, chegaram a dizer que Deus, mas por quê? Por que eu? Né? Sempre perguntamos por que eu. Não sei Sim. com quem deveria acontecer, se não conosco. Sim. Eu me lembro, foi 2007 ou 2008. Estava a passar por um momento, tinha muita ansiedade, muita tristeza, uma situação muito difícil para mim. E com aquela dor que eu sentia, com aquelas dificuldades todas que eu estava a enfrentar, um dia dormi. E no meio da noite ouvi uma voz. Eu a dormir, a voz a falar: pelejarão contra ti, mas não vencerão porque eu estou contigo. Uau. Eu acordei. Olhei no quarto, todo mundo a dormir. Eu disse, voltei. 3 vezes naquela noite, a mesma passagem em Jeremias 1:10. Ok. E 10 mais para frente, mas o que se repetia muito é que pelejarão contra ti, te farão guerra, mas não vão vencer porque eu estou contigo. Uau. Foram 3 vezes que, na mesma noite, eu acordei. 3 vezes a ouvir aquela voz. Então, a terceira vez, depois fui falar com o pastor, disse que, pastor, ontem sonhei que ele disse, Deus está a falar, não se preocupe. Então, aquela ansiedade toda. Sim. Então, a partir daquele momento, aquele dia, até hoje, quando estou numa situação que me aperta, que não sabe como sair, aquela palavra vem, pelejarão, mas não vencerão porque eu estou contigo. Pronto, eu já fico aliviada, não importa o problema que eu digo, Deus está comigo, então isso aqui vai se resolver. Então, aquilo me encoraja quando estou muito embaixo. É uma passagem que porque eu ouvi pessoalmente 3 vezes, numa mesma noite, a mesma passagem, a mesma voz, a repetir essa. Então, aqui, esta é a passagem, é para mim. Uau. Quando estou embaixo, só me lembro daquilo que Deus, a tua palavra diz, que tu estarás comigo, o tempo é esse, preciso. E o resto, já não me preocupo com nada, porque mesmo me preocupando, não resolvo a situação. Deixo para Deus. Amém. São palavras que dá para dar força aos irmãos. A própria Bíblia diz, mesmo se eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Teria mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Então, é uma passagem para mim. Uau. Além de outras, esta então eu seguro bem firme. Com todo o coração e alma. Porque eu ouvi 3 vezes, na mesma noite. Então, isto aqui não é minha mente que está a falar. Uau, Deus é que está a falar, não sou eu. Amém. E Deus também está a falar consigo. Talvez você está numa situação onde não sabes como sair desta situação. Quero deixar essas mesmas palavras que a pastora está a falar, que pode passar essas lutas, mas vais vencer. O problema não vai vencer a você, mas você vai vencer porque Deus está contigo. E também quero dizer para você que os sonhos de Deus não morrem. Vimos aqui várias vezes que Satanás tentou destruir a vida dela, mas porque Deus tinha sonhos com ela, para com ela, Deus conservou a ela em vida. Amém. Então nós queremos dizer a você que permaneça a crer em Deus, porque Ele tem poder para salvar você da sua situação. Amém. E com essas palavras agradecer a nossa pastora Kétia. Daqui em diante queremos ver mais pastoras também no programa. Acredito que isso vai acontecer. Amém. Foi um prazer ter a pastora no programa. Amém. Muito obrigada. Uau. Então, terminamos assim. E contava com a presença da pastora Kétia. E até a próxima edição. Eu sou o pastor Hortêncio Baera. God bless you. Deus te abençoe. Amém. Amém.